Mas essa tentativa de voltar para a escuna não acabou dando certo, porque antes disso, antes deles chegarem lá, eles foram atacados. Por quem? Pelos primitivos. Então veio um monte de primitivo perto deles, arrancou toda a roupa deles, mas não com uma violência a ponto de machucar, mas de arrancar aquilo que estava incomodando. Arrancou toda a roupa, arrancou os objetos deles, mochila, qualquer coisa que eles tinham nesse sentido. Foram até a escuna, abriram a porta, saquearam a escuna inteira, bateram lá nos painéis de controle, amassaram a escuna e cataram aqueles 3 pelados e levaram para onde? Tipo para uma aldeia onde eles viviam, para uma clareira, tinha uns arbustos lá, né, onde eles viviam, e deixaram eles lá, como se fosse no meio do pátio de uma aldeia indígena mesmo, para ficar claro para você. E aí, a hora que eles deixaram os 3 pelados, eles voltaram para a vida deles normal, que parecia o que eles faziam a maior parte do tempo todo, brincavam. Brincavam, tipo, subiam em árvore, né? Mais ou menos naquele esquema que eles estavam fazendo lá no rio. E é como se tivesse esquecido os 3 lá. E aí os 3, pelados lá no meio, começaram a conversar. E agora o que nós vamos fazer? A gente não tem pra onde fugir. Não tem mais escuna, né? E nós vamos ter que se adaptar à vida aqui deles. Daí eles começaram a observar como eles viviam. Perceberam que eles moravam... não tinha casa, né? Tinha o quê? Uns ninhos que eles faziam com capim. Então, os casais se aninhavam nesses ninhos. Tinha outros ninhos maiores que eram famílias inteiras. Eles começaram a construir o ninho deles lá de capim, né? E a hora que o Ulisses construiu o seu ninho, quem apareceu lá? Nova, né? A primitiva. E aí ela olhou aquele ninho e se aconchegou no ninho com ele. E dormiu ali. E o Arthur Levain, o discípulo, ficou até com ciúme. Aí eles dormiram ali um do lado do outro, né? Só que o Ulisses, né? Só dormiram mesmo, assim, se aconchegaram. E o Ulisses não podia passar de um certo limite. Porque no outro dia, depois dessa aproximação até corporal e tal, ele tentou tocar no ombro, aí ela ficava assim, ela ainda tinha uma resistência, mas ela deixava ficar um momento, né? Mas incomodava ela. E ele também tentou sorrir para ver se ela se expressava, mas ela não conseguia se expressar, ela ficou tentando imitar, sabe como é assim? E chegou a fazer uma careta, mas não tinha expressão, que ela era animalesca, certo? E ficou nesse daí. E nisso, de repente, eles estavam com fome, né? Aí a Nova também fez o quê? Subiu numa árvore, sacudiu uma árvore lá como se tivesse uma fruta parecida com banana. Eles comeram e tudo. E aí, nesse meio tempo, eles começaram a ouvir estampidos, barulho de tiro, né? E os nativos que estavam ali ao redor começaram a se apavorar. Todo mundo começou a correr desesperado, assim, meio desnorteado, desbaratinado. Todo mundo correr. E aí, o Ulisses e o Arthur e o Antelli não sabiam o que fazer, mas aí todo mundo, e os estampidos, o barulho de tiro se aproximava cada vez mais, e o povo correndo, e eles falaram, e agora o que nós vamos fazer? Não tinha o que fazer, eles tinham que se proteger, instinto animal, certo? E aí eles também correram, começaram a correr, só que o Antelli foi deixado para trás, porque ele era mais velho, então acho que ele não conseguiu acompanhar, entendeu? Então os dois saíram correndo, uma loucura, não deu nem tempo de pensar no outro, e assim foi e tal. E aí, de repente, eles perceberam que realmente era uma caçada. Uma caçada aos humanos primitivos e os humanos exploradores estavam lá no meio. E eles foram correndo ao máximo que podiam, chegaram em cima de uns arbustos, de umas árvores, ficaram lá um do lado do outro. Quando eles se deram conta, nesse momento, eles olharam para baixo e viram um gorila. O gorila era um caçador. Um gorila que é realmente vestido como um humano. Tanto é que ele relata que ele usava roupas, parecia assim, bege, parecia uma roupa de um traje de alta costura, de alfaiataria parisiense, uma camisa xadrez, não usava sapato, usava tipo umas polainas no pé, bem vestido, certo? Tava armado. E tinha um chimpanzé atrás, como se fosse o capataz dele, que ficava alimentando a arma, dando munição. Atirava, o chimpanzé dava munição, entendeu? Como se os dois andassem juntos. E eles estavam bem ali,
empreender na caçada. Tinham vários deles, um do lado do outro, com um espaçamento que tinha uma certa regularidade, para não ter escapatória da presa, entendeu? E aí, quando eles viam um humano, pá, abatia, pá, pá, pá. O Ulisses olhou para trás e viu aquele monte de corpo, né? Lá. E nisso chegou um outro gorila, que era ainda pior, tá? Mas tinha muito mais medo, que era um gorila, que ele não tinha arma, mas ele tinha um cajado. Aí ele deu um grito de horror. Ah! Tá. E o Arthur, o discípulo, ele ficou tão apavorado, nessa hora, tão apavorado, que ele esqueceu que ele tinha que se esconder. O que ele fez? Ele saiu desesperado, correndo pela trilha, mas aí não teve jeito. Ele foi abatido. Morreu. Tá? Morreu. E nisso, o Ulisses não teve tempo nem de pensar com as emoções, ele tinha que agir com instinto para se defender. Então, com o abatimento do Arthur, ele aproveitou que os gorilas estavam ocupados e fez o quê? Ele saiu pela retaguarda para tentar se proteger, né? Procurando uma saída, e ele saiu da vista deles. Só que ele não conseguiu ficar livre porque tinha umas armadilhas no meio da floresta, pelo outro lado que ele foi, tipo umas redes assim, ó, que ele ficou preso ali, junto com vários outros nativos. E ele começou a se debater, mas não tinha como sair, aquele instinto animal, né, e tal. E de repente chegou os gorilas, os símios captaram essa rede, pegaram todo mundo que tinha sido captado na armadilha, colocaram em jaulas, nos carros, né? E a hora que acabou essa caçada, eles falavam um com o outro normal, né? Tipo assim, e aí, cara, beleza, né? Hoje foi bom, com um bom humor, igual os humanos quando caçam, parece que não tá fazendo nada demais, não é mesmo? E aí, eles pegaram e transportaram todas essas caças dentro de jaulas em carros para outro espaço. E quando eles chegaram nesse outro espaço, o Ulisses, que estava ali, percebeu que esse espaço, passaram por um espaço que era como se fosse a casa deles. A casa. Tinha assim um telhado. Ele descreve que era um telhado avermelhado, como o nosso. Tinha janela, uma porta com uma janelinha. Sabe aquela janelinha que você olha para ver quem tá chegando, né? Aquela janelinha era verde. E na frente tinha umas mulheres conversando lá e tal. E quando os homens começaram a chegar, os homens não, os gorilas começaram a chegar com a caça, as mulheres se levantaram, né, todas animadas, assim, para ver o que os homens tinham caçado. E os caçadores, eles colocaram todos os abatidos, um ao lado do outro, assim, em exibição. Primeiro colocaram de costas, né, parecendo o dorso, a bunda para cima, né, para olhar. Depois virava de frente, ainda arrumava a mãozinha, o braço esticado, arrumava o cabelo, para ficar tudo assim, bem lindo. Aí uma gorila viu um exemplar de primitivo morto com um cabelo que ela achou legal, ela arrancou um pedaço, fez um anel, né, como se fosse um adorno, assim, no dedo dela, com o cabelo, e depois ela colocou no gorro dela para enfeitar. Como a gente faz quando os humanos caçam pássaros para a gente fazer roupa, ou animais para usar o couro, não é assim? É a mesma coisa. Então, elas se enfeitaram com o que tinha que ter, e aí aqueles que estavam vivos, eles foram separados, dentre eles o Ulisses, né? Eles foram separados em jaulas, tipo classificados, assim, tipo, ele não sabe exatamente a classificação, ele ficou tentando entender, mas parecia que eram os mais bonitos e os mais feios, os melhores exemplares, assim, né? E nessa classificação, separação em jaula do que estava vivo, ele ficou junto com a nova e ficou super feliz de encontrá-la. Ai, que bom que você tá viva e tal. E ele foi, num instinto natural, tentar abraçá-la, né? Falar assim, ó, você não morreu nessa caçada. Só que a hora que ele foi tentar abraçar, o que a nova fez? Crispou a mão, porque ela não estava acostumada com esse negócio ainda. Ela era animal, certo? E aí ficou os dois lá. E o Ulisses ainda se chocou muito quando nesse momento em que as gorilas estavam olhando os corpos, porque no meio dos corpos estava quem? Seu amigo, Arthur Levain, o discípulo, né? E aí veio um gorila
e pisou em cima dele, assim, se exibindo com a caça. Aí vem o outro gorila fotógrafo, tirou foto, fez uns 15 minutos de registro fotográfico. Então, Ulisses, teve sentimentos horrorosos, horrorosos diante daquela cena grotesca. Mas é o que a gente faz com os animais, não é? E aí tocou um sinal para os gorilas irem almoçar, como se fosse um sino. O pessoal saiu e os outros ficaram guardando esses que estavam vivos. E o Ulisses percebeu que os gorilas, né, eles tinham um certo sentimento. Eles tinham um sentimento que, por exemplo, os primitivos não tinham. Porque aconteceu um episódio lá que eles cataram umas frutas assim e jogaram. Né, os gorilas jogaram umas frutas para quem estava enjaulado. Igual a gente faz com animal, você joga uma comida lá. E aí tinha uma criança que queria uma fruta. Só que daí um vizinho pegou, né? Uma outra pessoa que estava presa lá. E aí, a hora que esse vizinho pegou, o capataz veio e deu uma batida lá para tirar. E ele pegou uma segunda fruta e deu para a criança. Então, o Ulisses, olhando aquela cena, viu que eles tinham um sentimento de compaixão. E o resumo da ópera é que até o final do capítulo 10, os primitivos, junto com Ulisses, que também é humano, estão sendo tratados exatamente como animais, inclusive comeram em cumbucas, que era servido tipo um cereal, como animais, e ele não achou ruim, tá? Comeu, bebeu água lá e tal. E os gorilas eram realmente, os animais eram quem tinha expressão humana e estavam se comportando como humanos, assim como nós.